Vamos adiante. Eu sempre disse aqui, Juan Romero, sempre disse aqui que constituintes, todos sabemos como começam, mas ninguém sabe como terminam. E as esquerdas no Chile foram às ruas, até com o interesse de depor o Sebastián Piñera, para conclamar uma constituinte. E levaram. O Chile resolveu construir uma nova Constituição. Ainda que a Constituição atual, que é aquela da ditadura do Pinochet, tenha sido muito mudada desde o fim do regime autoritário, para ser também a Constituição da redemocratização chilena. Mas não era suficiente. Então se propôs a criação de uma nova Constituição. E as esquerdas chegaram a apresentar, porque tinham a maioria dentro da Constituinte, um texto que mudava o perfil do país, basicamente. E esse texto foi rejeitado nas urnas. E agora nós tivemos uma nova eleição e o Congresso Constituinte será composto em sua maioria por partidos de direita. E nós vamos analisar esse movimento ideológico num país que vai da esquerda à direita com muita frequência, com o professor e consultor em relações internacionais César Redel. Já está conectado aqui ao Bastidores do Poder. Professor, boa tarde. Boa tarde, Macalossi. Prazer estar aqui. A esquerda deu um tiro no pé no Chile, professor? Olha, o governo do Boric, ele vem passando por uma série de problemas internos, né? Que vão desde o aumento da criminalidade, como a gente observa agora no Chile, com números importantes, uma derrota muito significativa, com a tentativa de reforma tributária, mas que não passou. É um governo que não tem maiorias nas casas legislativas, então sofre um grande revés com mais esta notícia, né? A tentativa, como você bem lembrou, Macalossi, desde 2019, com a eclosão dos protestos no Chile, o governo de Sebastián Piñera, iniciou-se essa questão aí de uma nova constituinte, que pese a Constituição hoje ser uma Constituição simples e uma Constituição que colocou o Chile a um protagonismo econômico significativo, uma política externa também. Então, esse processo vem de 2019, nós passamos aí por 2 momentos nesses últimos anos, envolvendo a Constituinte, até chegar àquela Constituição de 388 artigos e 170 páginas. Seria praticamente uma das maiores constituições escritas do mundo, com uma série de questões curiosas, polêmicas, né? A criação de um Estado plurinacional, né? Que é uma discussão jurídica importante, a nacionalidade de um Estado, a tentativa de estabelecer uma democracia paritária, a autonomia, inclusive, de governo aos indígenas, com um tipo de justiça especial diferente do cidadão chileno comum, e, inclusive, propunha a própria extinção da figura do Senado. Então, tudo isso foi levado a plebiscito e não foi aprovado pela sociedade chilena. Parece que se preservou ainda aquela ideia de um certo conservadorismo, né, que advém dessa Constituição, como você lembrou, da década de 70. Então, ela era muito polêmica, né, com essas questões muito difíceis de serem vencidas, em que pese a esquerda e o governo de Boric defenderem essas questões, né, dentro da sua concepção dita, entre aspas, progressista. Né? Sim. O Boric sofreu uma derrota, os partidos que lhe dão base, que é a União para o Chile, ficou com 28,59% dos votos em segundo lugar. E quem saiu o grande vencedor foi o Partido Republicano, que compõe aí novos atores do cenário político chileno no campo conservador. A coalizão de direita tradicional, que era do Sebastián Piñera, ficou em terceiro lugar, com 21,07%. Nós estamos vendo o surgimento de uma nova direita dentro do Chile?
Sim, desde 2019 há uma movimentação no próprio Partido Republicano, que é essa força política que emerge no cenário chileno a partir das concepções de José Cast, que foi político chileno e agora assume, digamos, esse protagonismo em relação a esse processo constituinte. Então, é uma força que surge, a gente sempre teve ali uma amplitude maior de uma centro-direita, que conseguiu 11 assentos dos 51 desta constituinte. Então, acredito que o Partido Republicano ele vai tentar justamente dialogar com essa centro-direita no sentido de se estabelecer um consenso. E outro ponto importante que eu acredito a partir dessa leitura, Macalossi, da Constituinte, é que o Partido Republicano e José Cast, eles vão caminhar dentro de uma linha mais conservadora, mas vejo com dificuldade aflorar qualquer tipo de volição mais radical. Aliás, me permita, professor, o próprio Boric, durante o pronunciamento no final de semana, ele fez referência ao erro cometido pelas esquerdas no processo constituinte, em que se tentou levar ao extremo a vitória nas urnas, construindo uma Constituição excessivamente progressista. E aqui pode acontecer um movimento inverso, quer dizer, uma Constituinte extremamente de direita, o que poderia levar a uma nova rejeição do texto pelos eleitores, porque os eleitores depois eles referendam o texto constitucional num plebiscito. Né? Isso, né? Lá em dezembro, no final do ano, vem essa questão do plebiscito e a população que dá a voz final em relação à peça constitucional. Mas eu acredito que o processo agora liderado por Cast, ele vai caminhar dentro de uma linha conservadora, sem muito radicalismo, justamente para tentar evitar o mesmo resultado do processo constituinte anterior, que trouxe uma série de inovações, aberrações dentro dos conceitos jurídicos e políticos. E esse movimento do Partido Republicano já é um ensaio político para as próximas eleições chilenas. Então, por isso que eu acredito que não haverá um processo de radicalização excessiva, até porque é uma força política que gostaria de assumir o poder mais adiante, portanto, seria muito relevante a aprovação por parte da população do processo que liderou da Constituinte. Então, esta concatenação de uma movimentação política emergente, vislumbrando o futuro, acredito que esse processo não vai navegar assim em radicalismos muito importantes. Claro que o Partido Republicano e a direita, digamos assim, chilena, terá a condição de veto, né, para qualquer tipo de aberração. Mas acredito que deverá ser buscado toda forma de consenso para que se mantenha uma Constituição, inclusive, enxuta, né, voltada para o desenvolvimento econômico. O Partido Republicano, eu não vejo como uma força de ultradireita ou ultraconservadorismo. Né? Eles têm lá os seus 18 pontos doutrinários, programáticos, né, que são pontos ali, basicamente, do conservadorismo em relação à questão de gênero, do aborto. Inclusive defendem, entre aspas, uma economia social de mercado, o que é interessante por um movimento que é tido, pelo menos pela imprensa, como movimento de ultradireita. Então, esta força política emerge agora com força, né? Ela perdeu as eleições lá para o Boric, mas agora ela lidera com força um processo muito importante, que é um processo de tentar mudar, pelo menos, um pouco o caminho que o Chile está perseguindo. Uma ponderação aqui, os meus colegas da imprensa, em parte dela, estão já chamando esse Partido Republicano de extrema-direita, e nunca se referiram aos manifestantes de esquerda nos mesmos termos, quando estes, para impor uma constituinte, praticaram atos criminosos no Chile inteiro, diga-se de passagem. Importante. Me parece que essa diferença de tratamento, ela revela um pendor ideológico que é muito ruim para o jornalismo.
Quer dizer, o sujeito vai para a rua e ele destrói patrimônio público e privado e não é chamado de extremista. Agora, um partido tem uma política moralmente à direita, já é considerado extremista, porque não está dentro daquele, digamos, conjunto de pautas ditas progressistas, o que é um engessamento do debate, me parece. Concordo, Macalossi. Eu vejo que há essa falta de distinção entre os elementos das forças políticas que se apresentam, né? Toda aquela movimentação também com aquelas ideias propostas pela Constituinte anterior eram ideias que, do ponto de vista ideológico, são, digamos assim, carregam uma ideologia muito importante. A gente sabe pelo histórico do Chile, pelo histórico dos povos originários, pelo histórico de Boric, que tenta encarnar esse tipo de uma nova esquerda latino-americana, mas que vem sofrendo uma série de reveses do ponto de vista político econômico. Então, o futuro do Chile sobre o governo de Boric é um futuro incerto, né? Eu acredito que esse processo constituinte, que agora começa a ser arquitetado, estruturado, vai tentar responder justamente a esses desafios que se impõem no Chile, né? E a essa incerteza que se há sobre a política e o futuro do país. Então, aquelas observações muito mais ideológicas, radicais e até extremas em relação à Constituinte anterior, eram entendidas como um diálogo, entre aspas, democrático. Agora, o movimento que se pretende ser um movimento conservador, e ali você pode entrar, fonte primária, no próprio site do Partido Republicano e ver o programa do partido. Não vejo ali ultradireita ou ultraconservadorismo, que é um termo que eu nem sei o que designaria, né, em outro momento. Então a imprensa faz esse tipo de confusão que acaba não contribuindo no debate político. Professor, mais duas perguntas, daí não sobre o Chile. A primeira delas, o ministro Fernando Haddad embarca para a reunião do G7 no Japão. Ele disse que vai levar a pauta de discussões sobre a grave crise que é enfrentada pela Argentina. Na semana passada, o presidente Alberto Fernandes esteve aqui no Brasil, se reuniu com o presidente Lula em busca de soluções para a economia do país. Lula disse que ia agir em favor da Argentina junto ao FMI, que vai estar, aliás, presente nessa reunião do G7. Como é que tu avalia a posição do governo brasileiro? Eu acredito que essa questão em relação à Argentina, há uma espécie de tentativa, digamos, de um acordo entre antigas esquerdas latino-americanas, encarnadas por Fernandes e Lula, no sentido de uma ajudar a outra. Mas se esquece que dentro desse processo, por exemplo, a Argentina não é membro dos BRICS, portanto estaria fora das possibilidades de investimento do Banco do BRICS, que não é um banco que visa a recuperação de um país, senão um investimento em projetos de infraestrutura que possam trazer desenvolvimento econômico. Então Lula acaba inovando, né, coloca o Fernandes numa situação completamente humilhante de pedinte, né, veio aqui para o Brasil, digamos assim, passar o pires, e o Lula sai justamente com essa ideia completamente obtusa, né, da qual ele se refere, seria uma tratativa com a nova presidente do NSDB, que é a Dilma Rousseff. Então eu vejo com muita dificuldade esse tipo de possibilidade de ajuda, olhando para a estrutura jurídica montada, né, dos BRICS e do banco ali que assessora os países membros. Então, vejo muito mais ideológica essa postura do governo de querer tentar aí salvar a economia argentina, já mirando a questão das eleições no país, que se avizinham, e as forças políticas ali em jogo estão numa situação complicada. O peronismo e o kirchnerismo estão num momento muito delicado de rejeição, dado o cenário econômico do país, e uma nova direita também acaba emergindo na Argentina, assim como emergiu no Chile, que é o Javier Milei, que é uma espécie de Bolsonaro com cabelo de Guga Chakra. Não sei se você já viu o Javier Milei, mas ele é uma nova direita que está se colocando ali. Talvez o argentino possa investir em um outsider, porque ele não vê mais
caminho possível dentro da política tradicional. A última pergunta daí era sobre a Ucrânia. O Celso Amorim foi despachado para o país, dia 10 deve estar chegando lá em Kiev. Expectativa em relação à viagem, professor? A expectativa é que o Brasil já colocou no tabuleiro geopolítico os seus posicionamentos, né, o seu viés ideológico, em que pese ter advogado uma neutralidade relativa, que na verdade era uma neutralidade, entre aspas, lulista, né, criada a partir do imaginário de Lula em relação à política externa. Então é uma visita que chega completamente atrasada, fora do timing. É uma visita para, digamos, diminuir o peso das declarações de Lula e, digamos, fazer com que o desgaste da imagem do governo brasileiro no exterior, principalmente no Ocidente, se atenue? Eu acredito que é uma tentativa forçada, justamente como você coloca, de tentar recuperar algum tipo de respeitabilidade no que toca a esse cenário bélico, né, que se desenha no leste europeu já faz mais de 14 meses. Então é uma visita atrasada, acredito que não vai ter uma repercussão significativa, até porque a Ucrânia já entende como o Brasil se coloca dentro desse tabuleiro, quais foram as afirmações também do Brasil. Na medida que agora começa a escalar dentro do conflito a possibilidade de uma contraofensiva ucraniana, até porque as tropas russas claramente estão perdendo aí os seus arsenais, munições, e estão entrando num cenário muito delicado. Professor César Redel, obrigado pela análise aqui no Bastidores do Poder, é sempre um prazer ouvi-lo. Obrigado, Macalossi. Em relação ao Chile, de forma bem rápida, acredito que o Boric esteja literalmente na situação que foi apresentada no final de semana. Ele ficou preso num tobogã infantil, não sei se você viu o vídeo, mas foi um vídeo que viralizou nesses últimos dias, ele preso dentro de um tobogã infantil. Então acredito que o cenário é muito parecido com isso. Muito bem, tá então. Vamos aguardar para ver se ele sai do tobogã. Exatamente. Professor César Redel, consultor em relações internacionais aqui no Bastidores do Poder. Nós vamos fazer intervalo e voltamos na sequência.